Projeto de Lei Ordinária 05-146/2018, iniciativa Prefeito. Extingue o Fundo Municipal Provisional de Previdência, que trata o artigo 26 da Lei 9.626, de 27 de julho de 1999, e dá outras providências. Publicada a apresentação Diário da Câmara, 9.879, de 25 de 10 de 2018. Publicada instrução, pareceres e emenda, Diário da Câmara, 9.907, de 7 de 12 de 2018. Regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação maioria simples, redação para segundo turno. Para segundo turno, em discussão. Em discussão. Para encaminhar, senhor. Encerrada a discussão. Para encaminhar. Em votação, vereadora fará o encaminhamento. Vereadora Noêmia Rocha. Nossa, que delícia. Sim. Vereadora não fará encaminhamento, portanto, continue em votação. Encerrado o encaminhamento. Vamos à votação. Vereadores, se manifestem pelo voto. Estamos votando o projeto 1 da pauta, segundo turno. Iniciativa, senhor prefeito. Quero comunicar aos visitantes que esse projeto foi discutido no dia de ontem, em primeiro turno. Portanto, hoje não temos inscritos. Só para esclarecimento. Orientação, voto mais para a oposição. Líder da oposição se posiciona. Ok. Encerrada a votação. 27 vereadores votaram favoráveis. 28 vereadores votaram, sendo que 27 votaram favoráveis, apenas um voto contrário, portanto, aprovado em segundo turno. Redação para segundo turno. Eu solicito ao vereador Tico Kuzma que faça a secretária ad hoc da leitura do segundo projeto em pauta. Projeto de Lei Ordinária número 005-00147/2018. Iniciativa do Prefeito. Altera a Lei número 8.962, de 2 de setembro de 1996, que institui o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde. Determina descontos ao Sistema de Seguridade Social sobre a gratificação da auditoria e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 9.879, de 25 de 10 de 2018. Publicado instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 9.907, de 7 de 12 de 2018. Regime de urgência, votação global e simbólica, aprovação Maria Simples, segundo turno. Duas emendas. Emenda supressiva. Tem que ler uma aqui. Suprima-se a emenda do projeto de lei ordinária, proposição número 005-00147/2018, iniciativa do prefeito, que altera a lei número 8.962, de 2 de dezembro de 1996, que institui o Sistema Municipal de Auditoria do Sistema Único de Saúde, determina descontos ao Sistema de Seguridade Social sobre a gratificação da auditoria e da outras providências. A outra proposição 032-0024/2018, iniciativa de diversos vereadores. Adite-se ao projeto de lei ordinária número 005-00147/2018 a seguinte emenda. Emenda altera dispositivos das leis números 8.962 de 2 de dezembro de 1996 e número 10.817 de 28 de outubro de 2003 e da outras providências. Eram essas as emendas, senhor presidente. Projeto e emendas em discussão. Em discussão. Segundo turno. Encerrada a discussão e votação. Vereadores, se manifestem. Em processo de votação.
esclarecendo aos munícipes que acompanham essa sessão que esse projeto também foi discutido no dia de ontem. Encerrada a votação do projeto, ressalvado emendas, 24 vereadores votaram favoráveis, portanto, o projeto aprovado em segundo turno. Próxima emenda ao projeto é uma supressiva, 3317, diversos vereadores. Emenda supressiva. Em discussão. Perdão. Em votação. Orientação, voto mais, senhor presidente. Vereadores, registrem seus votos. Processo de votação. Eu só peço aos vereadores que estão no plenário que se manifestem votando favoráveis, contrários ou, de fato, se abstenham. Encerrada a votação. 24 vereadores votaram favoráveis, portanto, aprovada. Próxima emenda, 3224, emenda aditiva. Diversos vereadores em discussão. Encerrada a discussão e votação. Só a votação. Somente a votação, já foi lida e a emenda ao projeto. Perdão pela falha do presidente. Estamos em processo de votação. Vereadores presentes ao plenário precisam se manifestar, vereadores. Orientação, voto mais. Orientação, voto mais. Encerrada a votação. Ô, presidente, acelerado. 27 vereadores votaram favoráveis, portanto, projeto aprovado em segundo turno. Próximo projeto da pauta, eu solicito ao vereador Cristiano Santos a leitura da iniciativa do senhor prefeito, projeto 3 da pauta. Projeto de lei ordinária, leis orçamentárias 013/07/2018. Iniciativa do senhor prefeito dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de 25 milhões de reais destinados a atender despesas com pagamento de precatórios. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.886, 6/11/2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.894, de 20/11/2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.904, de 4/12/2018. Votação global e simbólica. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Votação em segundo turno. Vereadores, se manifestem pelo voto. Orientação, voto mais. Fazer um registro, estão presentes conosco a senhora Roseli Rodrigues, presidente da Maestro Esportes, convidado do vereador Hélio Virbisky, do senhor Marcelo Neves, coordenador da Maestro Esportes. Sejam bem-vindos, obrigado por estar acompanhando essa sessão. E o projeto 6, de autoria do vereador, eles vieram acompanhar a discussão em primeiro turno. Encerrada a votação. 26 vereadores registraram seus votos favoráveis, portanto, aprovado em segundo turno. Próximo projeto da pauta, iniciativa, senhor prefeito, é o 4 da pauta. Autoriza o Poder Executivo a permutar com Otacílio Rodrigues Siqueira Júnior, Josiane Pilar Martins Siqueira, administradora de MESP, administradora de bens limitada, Carlos Schmidt e Eunice Conceição Alves Schmidt, as áreas especificadas. Publicada a apresentação no Diário da Câmara, 9.849, 12 de setembro de 2018. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara, 9.905, de 5 de dezembro de 2018. Votação global e simbólica, aprovação, maioria simples, redação para segundo turno. Para discutir, senhor presidente. Para a discussão em segundo turno, vereador Marcos Vieira. Em discussão.
senhor presidente e a todos que acompanham essa sessão, bom dia. Eu venho aqui para discutir o projeto número 4, essa mensagem 38. Ontem já foi bastante debatido, um tema que tomou um bom tempo ontem da sessão. E eu digo que eu venho hoje, em segundo turno, não venho aqui não para fazer nenhuma salada, para confundir a cabeça de ninguém, e também não venho aqui para jogar para a galera, não. Eu vim aqui porque eu entendo que é um projeto que realmente traz prejuízo para o município. Como já disse ontem, ele tem o prejuízo financeiro e também tem o prejuízo social. O social porque a região demanda de equipamentos públicos. E esse é um dos últimos terrenos que tem à disposição do município para que no futuro pudesse ser construído aí um equipamento público. E o prejuízo financeiro porque não está claro no projeto a maneira que foi avaliado. Por se tratar de uma permuta de um terreno que já contém em cima dele uma infraestrutura. Então, trago aqui essa reflexão para os senhores vereadores, nesse segundo turno, para que possa ser analisado. Nós sabemos que o município vai perder. O município vai perder e a população também vai perder fazendo a permuta desse terreno. Então, peço para que sejam revistos os votos e, se possível, hoje, votar contrário a esse projeto. Obrigado. Continue Para em discutir, discussão. senhor presidente. Continue em discussão. Vossa Excelência, professor Euler, tem 15 minutos prorrogáveis do mesmo projeto. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas que nos acompanham pela internet. Eu quero fazer uma breve discussão a respeito dessa permuta entre as áreas ali da linha verde e o terreno lá no sítio cercado. E a questão que eu quero levantar é quanto às normas para comercialização de empresas, imóveis quaisquer, que tenham o seu chamado fundo de comércio. O fundo de comércio, ele é composto de um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que facilitam o exercício da atividade mercantil. O que significa dizer que aquele terreno que está sendo permutado, o terreno lá do sítio cercado, ele não é meramente uma área, ele não é meramente um terreno. Ele é um terreno que possui em cima dele ali, uma atividade mercantil. Ele possui ali um posto de gasolina e esse posto de gasolina, com todos os seus equipamentos, constitui ali um fundo de comércio. E esse fundo de comércio tem um valor significativo e que não pode ficar de fora no momento de avaliação para a permuta que é realizada. Eu dou um exemplo. Seria muito mais lucrativo para a prefeitura se ela vendesse esse terreno e depois desapropriasse... Uma parte na sequência. Já concedo, Felipe. Então, se ela vendesse esse terreno à iniciativa privada, considerando o seu fundo de comércio, considerando a área natural que tem ali, e depois comprasse, desapropriasse a área da linha verde. O saldo financeiro para a prefeitura seria infinitamente maior do que simplesmente uma permuta entre as áreas, ainda que exista uma diferença que será um spread, que será pago à prefeitura. Não se deve menosprezar também o fato que aquele que fizer a permuta e ficar com o terreno para si, ele ainda vai ter o direito adquirido ali de não ter nenhum concorrente como posto de gasolina em uma distância linear de 1000 metros. Isso por si só já tem um valor considerável. Você saber que não vai ter nenhum concorrente à sua atividade mercantil num raio de 1 quilômetro, segundo fala o vereador Tito Zeglin. Então, é um valor considerável essa questão da não concorrência, é um valor considerável os equipamentos já instalados no terreno e o terreno em si,
que, ora, é a única coisa que está sendo levada em consideração. Então, é importante que seja revisto isso, e ontem eu sugeri que fosse feito o adiamento da votação do projeto, justamente para que a gente pudesse estudar a respeito dessa matéria. Eu, particularmente, conversei já com outros colegas, a gente pode até aprovar o projeto aqui, eu, particularmente, vou votar contra, mas o projeto pode até ser aprovado aqui, mas, particularmente, eu acho que é um projeto que deve ser levado ao Ministério Público, para que seja feita a devida investigação. Se tudo estiver certo, ótimo, teremos um projeto aprovado e, felizmente, dentro da regularidade. Se houver alguma irregularidade, aí é função do Ministério Público levantar o que existe de errado e aí tomar as devidas providências. Eu, particularmente, não me sinto confortável para votar a favor de um projeto que tenha qualquer possibilidade de ter algo ali que não tenha a prevalência do interesse do serviço público. Uma parte para o vereador Felipe Braga Cortes. Vereador professor Euler, não é nem um pouco confortável, é nada de confortável para votar um projeto dessa forma. Me admira muito a prefeitura encaminhar um projeto desse. Não sei até que ponto o secretário de governo está sabendo, porque eu conheço o Jamur há muito tempo e acredito que ele entende de legislação urbanística. Eu tenho absoluta certeza, isso eu conferi pessoalmente com alguns técnicos da prefeitura, que não foi em nenhum momento destacado, ou melhor, considerado, o fundo de comércio composto pelo conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que facilita o exercício da atividade mercantil. Fundo de comércio, é lei, está na BNT. Essa é a norma oficial para avaliação de bens quanto ao fundo de comércio. Veja só, o fundo de comércio, vereador Pierre, vale para desapropriação. Quando a prefeitura vai desapropriar um imóvel, o fundo de comércio vale. Agora, quando existe uma permuta como essa, o fundo de comércio não vale. Está totalmente irregular essa mensagem do prefeito. Eu tenho convicção que talvez tenha passado desapercebido pelo executivo, e assim pelo senhor prefeito e pela assessoria dele, principalmente pelo secretário Jamur, que entende, eu tenho certeza que ele entende muito disso, da questão de desapropriação, que essa desapropriação, com absoluta certeza, a desapropriação não, essa permuta, com absoluta certeza, teria que ter considerado o fundo de comércio. Fundo de comércio. 2, a questão da lei, nós temos a lei, eu não estou com o número da lei, a Vossa Excelência deve ter aí o número da lei, é lei municipal. 8681 de 95. Essa lei, vereador Serginho do Posto, Vossa Excelência conhece tão bem, é a lei que trata os postos de gasolina. E essa lei fala na questão de raio de 1 quilômetro. Veja só, uma empresa que está fazendo essa permuta, que comprou o imóvel em maio deste ano, está colocando, vai, evidentemente, usar aquele posto de gasolina que já está construído, pela avaliação dada pelo pessoal da área do sindicato dos postos de gasolina, de qual fui buscar informação, vale no mínimo 1,5 milhão. No mínimo 1,5 milhão. O fundo de comércio vale no mínimo 1,5 milhão. E Vossas Excelências aqui estão votando um projeto encaminhado pelo prefeito, do qual no mínimo tem uma diferença de 1,5 milhão esse imóvel. Sem contar a questão que no entorno de 1 quilômetro não pode ter outro posto de gasolina, vereador professor Euler. Se imagine, eu sou dono de posto de gasolina, faço essa permuta, aparentemente extremamente favorável para a minha empresa, e vou lá e ainda tenho o benefício de que no entorno de 1 quilômetro não vai ter nenhum posto de gasolina. E além do que, o posto já está montado. É uma aberração o que está sendo feito por essa mensagem do prefeito. Aberração. Eu tenho consciência que talvez o prefeito Rafael Greca não tenha ideia ou não saiba o que foi mandado uma mensagem dele aqui. Ou talvez
tenha passado informação errada ao senhor prefeito. Porque não é cabível vir uma mensagem do prefeito, presidente dessa casa, do prefeito, desta forma, sem contabilizar, sem colocar no valor, a valor do Fundo do Comércio. Gente, está claro. Eu peço que os senhores vereadores, no mínimo, adiem esse segundo turno, para que tenham novamente as informações devidas, porque pelo que eu soube, vieram aqui numa comissão, eu não estava nessa comissão, mas a princípio está sob júdice essa situação dessa mensagem. Eu acho que cabe uma reflexão de todos aqui. São duas leis que existem, uma a ABNT e outra lei que envolve os postos de gasolina. Não foi considerado por baixo, dito pelas pessoas que são proprietários de postos do sindicato dos postos de gasolina. Por baixo, vale 1,5 milhão esse imóvel. Desapropria lá, já que o interesse é para fazer a linha verde, óbvio, interesse público, faz a desapropriação. E daí se faz, talvez, até a venda desse imóvel com posto de gasolina, se for o caso. Ou, se for o caso, até o que a comunidade pede para fazer um posto de saúde ou o que seja. Então, eu vejo que tem esse agrave, não tem uma justificativa de não considerar o posto, visto que tem desapropriações feitas aqui na cidade de Curitiba, que já constaram várias, o Fundo de Comércio. Então, fica aqui esse alerta. Seria muito importante que o líder do prefeito talvez colocasse, retirasse e adiasse essa votação do segundo turno, visto que terá, com certeza, vai ser judicializado, o próprio vereador Marcos e a comunidade estão fazendo essa parte, buscando realmente a questão do uso do imóvel para um fim público. Mas a questão aqui é comercial, né? A prefeitura perde, no mínimo, R$1,5 milhão com essa negociação. Muito obrigado. Bem, eu acho que uma questão... Uma parte depois também, eu já concedo. Eu acho que uma questão importante que talvez esclareça alguns pontos é o seguinte: será que os proprietários do terreno da linha verde e que estão participando da permuta aceitariam permutar por um outro terreno de mesmo valor, mas sem um posto de gasolina já montado em cima? Se eles aceitarem, demonstra uma boa-fé de que realmente não há um ganho expressivo com os equipamentos já colocados ali. Eu falo sobre uma jurisprudência aqui, ó. O proprietário tem o direito, já reconhecido nos tribunais, de exigir a indenização pelo Fundo de Comércio em casos de desapropriação, e no caso aqui da permuta também. Me estranha a prefeitura que tem contado centavos, tirando licença-prêmio, fazendo uma série de economias, me estranha nesse caso ela abrir mão desse 1,5 milhão, ou outro valor que seja, que fosse 500 mil, ou qualquer valor que fosse dos equipamentos, a prefeitura simplesmente abrir mão disso aí sem levar em consideração. Isso particularmente me estranha bastante. E, na ordem, eu concedo a parte à vereadora Noêmia Rocha. Muito obrigada, vereador. Eu quero parabenizá-lo. Eu penso que se esse projeto tivesse terceiro turno, nós íamos descobrir mais coisas, porque além da população não querer vender, não querer perder esse espaço, além do jogo de interesse que a gente percebeu na compra desses lotes lá na linha verde, em processo de desapropriação, além de saber que tem já iniciativa privada lá cuidando de um patrimônio público, além de toda aquela estrutura, tem o Fundo de Comércio, não é? Então, a gente percebe que há, sim, uma leitura da nossa parte de interesse privado, em detrimento ao interesse público. Então, isso é muito sério. Eu acho que o segundo turno vai fazer com que os vereadores reflitam sobre isso. Eu acho importante pedir, sim, o adiamento, para que isso venha à clareza. Da forma que está, eu não tenho coragem de votar. E não temos dificuldade nenhuma de encaminhar esse processo para o Ministério Público, que é um instrumento para nos ajudar ao esclarecimento. Mas parabéns, vamos votar contrários a esse projeto, do formato que está, é inconcebível votar favorável. Muito obrigada.
Bom, e uma coisa que eu já concedo à parte, primeiro a vereadora professora Josete, depois ao Pierre, mas uma coisa que é importante salientar, durante esse ano e ano passado, nós votamos uma série de permutas, né? Não foi uma nem duas, uma série de permutas de terrenos da prefeitura. E em nenhuma outra ocasião a gente fez qualquer ressalva nesse sentido. Então não é querer achar aquilo que não existe, e simplesmente apontar, num caso específico que é esse, algo que parece estar fora da normalidade. Ou a parte, a vereadora professora Josete. Obrigada, vereador Euler. Ontem, né, nós já trouxemos vários dados, fizemos uma discussão exaustiva no sentido de fazer com que essa casa reflita acerca desse projeto, né? Então, além do que Vossa Excelência apontou, acho que ressaltar mais uma vez que em 2014 já havia um decreto, né, que determinava a desapropriação daqueles 3 terrenos no Atuba para finalização das obras da linha verde, né? E se em 2014 já havia iniciado aquele processo e em momento nenhum estava se pautando uma permuta, quer dizer que o município poderia adquirir aqueles terrenos, né? E garantir que aquele espaço na região do sítio cercado possa ser um espaço utilizado para a construção de equipamentos públicos. Vou trazer até um dado que é importante, e não é um dado que sou eu que estou, enfim, inventando, né? Vereadora, o orador que está na tribuna, ele solicita mais 15 minutos. Que bom, vereador, que daí a minha parte pode ser maior. Mas, enfim, o que eu gostaria de trazer é um dado da audiência pública de prestação de contas do 2º quadrimestre agora, né? Então, vamos imaginar que lá em 2014 o município previa que teria recursos para aquisição daqueles 3 terrenos para que eles fossem desapropriados, né? Bem, e que, diante de tudo que tem sido pautado pela atual administração, não houvesse o recurso, né? Mas, na verdade, nessa audiência pública, uma das tabelas apresentadas através do slide aqui pela administração municipal, ela traz as receitas, né, até aquele momento, no 2º quadrimestre. E essas receitas, elas tiveram um aumento, né, comparativamente ao período, de 1,99%. Então, houve um aumento das receitas em 1,9%. E um aumento das despesas de 0,75%. Então, quando nós nos reportamos ao valor que, né, representado por esse percentual, o que nós vamos ver? As receitas correspondiam a 5.252.295.000 reais. E as despesas a 4.762.195.000 reais. O senhor que é professor, né, de matemática e da área das exatas, né? Então, fazendo uma continha simples, essa diferença é de 490.100.000 reais. Esse é o superávit do município nesse período. 499 milhões. Qual é o valor daqueles terrenos na avaliação da CAI? R$ 1.555.000 reais. Então, o município tem recursos para desapropriar aquela área. Não existe nenhuma justificativa plausível para dizer que a permuta é essencial, que sem essa permuta não há conclusão das obras, que é o que nós ouvimos de alguns das obras da linha verde, e não há, né, a condição, portanto, de garantir um direito que é da cidade. E eu acho importante a gente colocar, porque a gente ouve aqui dos vereadores, vocês estão contra a finalização da linha verde. Nada disso.
né, nós estamos trazendo dados que foram aqui apresentados numa audiência pública pelo secretário de Finanças. E nesses dados há um superávit de 490 milhões. Então, é possível, sim, comprar, né, ou desapropriar essa área, esses 3 terrenos na região do Atuba. R$1.555.000, né? Então, isso somado a tudo que Vossa Excelência já levantou, a todo o debate que nós fizemos ontem, nos deixa muito tranquilos para votar contra esse projeto. Há muitas coisas mal explicadas, né? Eu acho que há dados que nos reportam, inclusive afirmar, né, que houve, sim, informações privilegiadas. Ontem nós colocamos aqui, apresentamos a lista de postos, né, de que esses 3 proprietários atuais que compraram a área em maio, é muito importante lembrar isso também, que são sócios ou proprietários, né, de dezenas de postos de gasolina, de uma rede de postos de gasolina. Então, eu acho que há evidências, né, muito concretas de que há, sim, né, houve informações privilegiadas, né? Eu acho que não pode, Pierre. O vereador Pierre fez uma pergunta aqui em voz alta, né? Se o cara não pode ir lá na prefeitura e perguntar, tá? Mas ele pode, mas daí a prefeitura fazer o negócio é outra coisa, né? Nós estamos trazendo todos os elementos dizendo que houve, sim, informação privilegiada, que está, sim, a aprovação desse projeto significa, sim, uma ação que vai levar, né, a um grupo, uma rede de postos, ter um benefício a partir da aquisição de um terreno onde funcionava um posto escola, onde já tem toda a infraestrutura montada, né? E isso não fez parte do processo de avaliação daquela área no Bairro Novo, ou seja, no sítio cercado, próximo ali, né, da Vila Tecnológica. Então, isso está muito claro e está muito nítido. E eu acredito que essa casa não pode votar esse projeto tendo essas informações. Nós, mais uma vez, hoje vamos pedir o adiamento da votação em segundo turno, porque eu acredito, né, que nós, enquanto casa, temos que ter um posicionamento no sentido de buscar mais dados e mais informações. Obrigada, vereador. Vereador Jário Marcelino. Desculpa, vereador, imagina, mas lhe agradeço a concessão do aparte e digo que vou votar favoravelmente, porque eu não posso travar a finalização, né, a conclusão da linha verde, aonde qualquer adiamento que nós façamos agora, nós vamos perder esses 78 milhões para concluir. Quanto a qualquer outra, né, posicionamento que tenha, essa votação está sendo feita aberta ao público para que aqui esteja. Se houver alguma irregularidade, que as pessoas deem nome aos bois. Agora, não vou votar contra, porque, como já disse, não vou atrasar a conclusão da linha verde, de qual a população curitibana e também a região metropolitana tanto esperam. Obrigado, vereador Jário Marcelino. Uma parte, vereador. Como a professora Josete falou um tempo atrás, se eu não me engano, havia um processo de desapropriação desde 2014, é isso? Então, não é 4 anos depois, em 2018, que a gente vai falar em atraso. Por que o processo de desapropriação não aconteceu? Na Vila Verde. Bom, o senhor sabe? Não, eu também não sei. Mas eu não sou o prefeito. Então, isso aí é o executivo que tem que responder. A questão que está sendo levantada aqui não é se a linha verde vai ter a construção barrada ou não. É que o erário público jamais pode ser prejudicado. Se você tem um terreno com valor maior
do que aquele que você pretende colocar na permuta, alguma coisa está errada. E, como eu falo, a prevalência do interesse público é sempre maior do que o privado. Então, se foi feita uma subavaliação, e não é certeza disso, nós estamos levantando pontos em que pode haver alguma coisa errada. Eu acho que isso tem que ser avaliado antes de uma votação. A votação aqui, ela, de certa forma, ela define o destino dessa permuta. Lógico que isso tudo pode ser ainda judicialmente retroagido. Mas para que dar a chance de que uma irregularidade seja colocada à frente e que possa prosperar, se a gente tem a prerrogativa de barrar algo que possa ter uma suposta irregularidade? Professor, uma parte. Eu já concedo, só um minuto. Você tinha desistido da parte, então agora eu continuo meu raciocínio e já lhe concedo. Eu vou dar um exemplo do ano passado. Também eu queria uma parte para o vereador. O ano passado eu vim aqui e eu faço questão absoluta de tentar me manter coerente. Se eu consigo ou não, obviamente não sou eu que julgo, mas eu faço questão absoluta de tentar manter a coerência. Ano passado eu vim aqui para fazer uma espécie de denúncia sobre uma licitação sobre a iluminação pública no município. No governo do Fruit, havia uma licitação da iluminação pública que tinha saído por 6 milhões. E o ano passado havia uma licitação com o mesmo escopo e que tinha preço máximo de 26 milhões. Eu vim aqui e falei, eu acho um absurdo que o mesmo escopo, o mesmo tipo de produto de 6 possa passar para 26 milhões. No dia seguinte ocorreu a licitação e o preço do leilão saiu por 8 milhões. Eu vim à tribuna e falei, olha, aquilo que eu havia denunciado não tem nada de errado, saiu por um preço justo, de 6 milhões e pouco para 8 milhões, colocada a inflação e mais um ou outro item que tinha sido acrescido, não tem nada de irregular naquela licitação, então aquela denúncia que eu tinha feito, ela realmente não tinha fundamento. E fiquei satisfeito de saber que aquele processo tinha sido levado dentro da legalidade. Faço votos que no caso do terreno seja a mesma coisa, que a gente esteja levantando o problema e que não haja problema nenhum, mas é nossa função fiscalizar. Se a gente perder a função fiscalizatória, a gente perdeu praticamente tudo. Na ordem, havia sido solicitado pelo vereador professor Silberto e depois, já na sequência, Pierre Petruccello. Vou ser bem breve. Já na Comissão de Economia, como faz parte, eu já questionei o valor do imóvel, sabendo que lá tinha um equipamento pronto para funcionamento, no caso, o posto de combustível, que a pessoa só tirar os tapumes lá que está fechar e fazer a limpeza e colocar em funcionamento. Esse foi o meu questionamento. Já na Comissão de Economia, fui contrário ao trâmite do projeto por questionar esse valor, desconsiderando as necessidades da comunidade, por um centro cultural, uma unidade de saúde, ou um centro de idosos que vão precisar com certeza. Então, por isso fui contra. Então, só para colaborar. Vereador Pierre Petruccello. Nós estamos partindo do pressuposto, nós estamos com alguns indícios, pelo que o Excelência está dizendo, da questão da avaliação, principalmente. Ora, se a própria CAI dá aula sobre a questão imobiliária, todo mundo procura a prefeitura, inclusive, para ter aula sobre esse tema, me parece que nós estamos muito no campo da suposição. Aqui é uma casa parlamentar, aqui é o lugar para que a gente possa debater esse tipo de projeto. Se alguém entender diferente, pode recorrer ao Ministério Público, eu acho que isso é importante, se tiver alguma coisa algum tipo de suspeita, vão atrás. Ninguém aqui quer aprovar absolutamente nada irregular e eu não aprovaria nada irregular. Agora, tudo que a prefeitura manda, isso historicamente, não só na gestão do Rafael Greca, na gestão anterior e nas outras também, 99,999, se não 100%, foram questões absolutamente irregulares, probas corretas, sendo que nunca existiu absolutamente nada que a justiça pudesse fazer, nunca houve uma ação. O Jairo está aqui, lembra há mais tempo, tantos vereadores que estão aqui há mais tempo, a professora Josete sabe disso, nunca houve absolutamente nada que pudesse fazer com que as pessoas desconfiassem. Por isso que eu acho sim,
que o que vocês estão fazendo aqui é um ato absolutamente político. E eu respeito o ato político, porque essa é uma casa política, conduzida por um bom vereador chamado vereador Marcos Vieira, que é um bom vereador, que é um vereador atuante na região do Sítio Cercado. Ora, isso é absolutamente correto e legal. Agora, o que não dá é para transparecer de que há uma suposição, porque o cara é um dono de posto de gasolina. Eu vejo o Felipe Braga Cortes falando aqui de um dono de posto de gasolina como se ele nunca tivesse indo no Síndico de Combustíveis pedir voto. Eu fico vendo o Felipe Braga Cortes falar aqui de empresário como se ele nunca tivesse pedido voto para o empresário da cidade, como se ele nunca tivesse feito campanha política no campo do empresariado. Então, como se ele nunca tivesse ido no Síndico de Combustíveis para dizer o seguinte: olha, eu preciso do apoio do voto de vocês, eu preciso do apoio de vocês. Então, não há regularidade, mesmo que tenha um posto de gasolina, mesmo que tenha um supermercado, mesmo que tenha qualquer tipo de coisa, pode ser um empresário, pode ser o que for, que está gerando emprego para a cidade de Curitiba. O que não pode parar aqui é que é suspeição. E é isso que eu vou defender e você contra sim, porque esse discurso aqui eu não vou aguentar. Esse discurso de quem pede voto no empresariado de Curitiba. Então, e pede, e Vossa Excelência pede sim, e nós sabemos disso. Então, qualquer tipo de desconfiança, o senhor vai a qualquer outro lugar e peço, porque esse tipo de situação nós não vamos admitir. Então, o que eu vou pedir aqui é com toda tranquilidade, para que se vote de forma absolutamente tranquila. O que eu não posso ouvir aqui é discurso do qual eu particularmente não concordo, principalmente daqueles que em época da eleição vão a Síndico de Combustíveis, vão a sindicatos de empresários pedir apoio e pedir voto. Obrigado, vereador Pierre Petrocello. E a questão da suspeição, ela é absolutamente legítima em qualquer processo que a gente tem aqui. Como eu falei, é nossa prerrogativa fiscalizar os atos do Executivo. Se a gente não fizer isso, a gente perde 90% da nossa função. 30 segundos para concluir, senhor presidente. Concedidos. Então, mais uma vez, eu repito que tomara que não tenha nada errado, né? Tomara que tenha sido só um equívoco. Tomara que tenha sido só um equívoco de desconsiderar o valor da parte de equipamentos em cima do terreno. E a nossa função aqui é evitar que um erro cometido gere algum dano ao erário público. Muito obrigado. Só quero fazer um comunicado que acho que é importante ao líder do prefeito, à oposição. O presidente do Sindicato de Combustíveis, ele disse em nota que não se manifestou, o Síndico de Combustíveis não se manifestou sobre essa matéria. Então não tem nada oficial emitido pelo Síndico de Combustíveis para que os vereadores façam essa votação no projeto. Então, só para, em respeito ao presidente do Síndico de Combustíveis, encaminhando este comunicado a ex-presidente, ele disse que o Síndico de Combustíveis não se manifesta sobre essa matéria. Só para deixar claro para ele, enquanto presidente da instituição, ninguém fala em nome da instituição sobre essa matéria. Só para deixar a informação. Vereador. Isso aí. Bom, eu vou tocar, talvez seja um pouco repetitivo, mas insistir na questão nossa de fiscalizador. Nós somos fiscalizadores. Não é porque o vereador é da base do prefeito que ele tem que concordar com tudo que vem do prefeito. Simples. Não é porque vem uma matéria dessa, uma mensagem, da qual as mensagens do prefeito são, teoricamente, ou na prática, eles são avaliados pelos secretários, que tudo vai estar certo. Eu conheço bem os funcionários do município há muito tempo, sei da qualidade que são, conheço a CAI, conheço os diretores que passaram lá, tivemos embates aqui na própria gestão do Gustavo, quanto a algumas avaliações da CAI. Falta nessa casa aqui, sempre faltou, de alguma forma, a gente poder ter acesso a uma avaliação paralela, né? Nós nunca conseguimos isso. É uma dificuldade, porque a gente crê numa avaliação que a gente, por conhecer os técnicos, por ter uma afinidade, você vê,
não tem erro, deve estar certo, mas pode ser cometido algum erro de avaliação. A avaliação, ela tem alguns quesitos na área ambiental, muitos na área ambiental. Então, quando a gente faz uma avaliação dessa, e eu particularmente, eu não sei na CCJ como que passou, porque eu estou na CCJ e na Comissão de Meio Ambiente, efetivamente eu não me ative a esse projeto anteriormente. É uma pena, porque eu teria até feito uma avaliação, essa avaliação que a gente fez teria sido feita antes. Então, o que fica muito claro aqui, pelo menos ao nosso ver, e as pessoas que se debruçaram de ontem para hoje, pedindo informações, não só para quem está no Sindicombustíveis, por que não perguntar? Não é o presidente, a gente fala com amigos, porque a gente tem um relacionamento com empresa assim, e sempre de um caráter extremamente limpo, ético, sem precisar gritar, sem precisar exaltar. É bom representar alguns setores e poder representar de uma forma ética e honesta, e poder chegar de cara limpa nos lugares que você tem esse acesso, que você participa da vida pública, poder chegar assim num processo de eleição e dizer, olha, eu sou candidato. Não vejo problema nenhum em relação a isso, absolutamente nenhum. O que é errado é você fazer do teu mandato construir pontes para outro tipo de ação. Isso sim. Você usar do seu mandato para fazer com que alguns processos caminhem a favor daquela entidade ou daquela pessoa que você conhece. E se conhece, tem que se abster. Foi o que eu falei ontem. Se você conhece, se você tem conhecimento de um empresário ou de empresários que tem esse interesse comercial, porque o interesse deles é comercial e é justo, e esses empresários fazem, entre aspas, um lobby para que o processo venha e tramite rapidamente, e você vai numa comissão de economia e utilizando, ou melhor, subutilizando a questão da linha verde, nós temos que aprovar isso rapidamente, porque senão a linha verde não sai. Parece que foi falado isso na Comissão de Economia. E eu não estava lá. Pena que eu não sou da Comissão de Economia. Porque usar o subterfúgio, que a linha verde não sai, e por isso precisa fazer a permuta. Só a parte, vereador. De interessados que são donos de N postos de gasolina, para permutar por um terreno do qual o posto de gasolina está lá inteiro. Me desculpe, não tem justificativa. Se a justificativa é o Felipe defende os empresários, uma justificativa, ao meu ver, vazia, né? Não tem uma justificativa na prática, dizer, pô, mas por que não avaliaram o imóvel com o fundo de comércio? Por quê? A avaliação tinha que ter sido feita com o fundo de comércio. Não tem justificativa. Porque a gente foi buscar as informações ontem, informações que são corretas, ao meu ver, que quando vai se desapropriar uma área que tem um comércio, aquele comércio, o fundo de comércio, é feito pela CAI uma avaliação. Então, como que se avalia, na hora que vai fazer uma desapropriação, um terreno que tem um comércio e coloque-se no valor o fundo de comércio? E como que se pega um terreno, gente? Um terreno que é do município, do qual fez um convênio, que se construiu aquele posto. Aquele posto pertence ao município hoje. Ele está dentro do terreno. Como que se pode, por isso eu invoco novamente, eu conheço o secretário Jamur, eu sei o quanto ele é competente, o quanto ele entende de cidade. Eu não sei como venho para essa casa esse processo nesse formato. Se fosse assim, ó, vamos dizer que o município não tivesse esse recurso e essa área fosse uma área com valor absurdamente alto.
E o município diz assim, ó, nós não temos dinheiro para desapropriar. E nós vamos perder, vereador Gora, 60 e poucos milhões da linha verde. Aí vem aqui a prefeitura e diz, olha, vereadores, nós temos uma situação assim, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade de viabilizar X milhões de reais, porque a prefeitura não tem dinheiro para desapropriar. Essa é uma justificativa. Agora, tratando-se de um valor de um pouco mais de R$1 milhão, eu não sei o valor exato, 1.300.000, sei lá, essa justificativa não existe. Não existe. Porque nós temos que fazer aqui uma fiscalização, uma análise, o porquê que está sendo permutado uma área que foi comprada, evidentemente, é muito claro que essas pessoas, através de informações, aí não vem o caso, porque ela compra. Eu tinha uma dúvida, e continuo tendo, apesar do diretor de patrimônio público estar aqui, que o alerta não bloqueia. Eu sempre tive a informação, porque muitas vezes a gente teve no patrimônio, por outras questões, aqui da cidade de Curitiba, eu me lembro muito bem, esta área está bloqueada, não se vende. E pode ser que bloqueie a construção, talvez, mas não se vende. Eu imaginava sempre isso. O diretor falou aqui ontem, o Giancarlo, que é um alerta. Mas, gente, você tem um alerta que aquele terreno tem interesse público, nunca esse terreno... interesse público não é para uma coisa qualquer. O interesse público é para uma abertura de via do sistema viário da linha verde. Aquele terreno estava identificado por isso. A prova está aí. Tem um decreto da gestão Gustavo Frutti, de 2014, do qual decretava de utilidade pública. O vereador José te apresentou aí. Eu não sei se isso foi debatido nas comissões. Esse decreto, ele foi extinto? Ele foi revogado? Foram atrás dessas informações? Eu não sei. Porque se esse decreto foi feito e estava valendo, aquele terreno não poderia ter sido vendido em maio de 2018. E foi feito de uma forma casada. Óbvio. Comprou-se um terreno lá e se fez a permuta num terreno que já estava, quer dizer, o posto já não funcionava mais. Quem é dono de posto, evidentemente, faz esse mapeamento, onde pode construir, onde não pode. Então, é essa a situação. Eu acho que, se fosse para fazer a desapropriação, se o caso é não colocar recurso na desapropriação, teria que ter sido feita uma avaliação do posto de gasolina, incluindo o valor comercial, que é a estrutura do posto que está lá. Isso está em lei, é a BNT. É uma lei que rege a questão de compra e venda de imóveis. Está lá. E não foi, em nenhum momento isso foi levantado. Quer dizer, foi levantado não, levantado foi. Não foi colocado no valor. Então, tem essa situação, daí tem uma situação social e do movimento que o vereador Marcos Vieira também representa, que é a comunidade levantando isso. Espera aí, o terreno é nosso. Outro posto, não queremos posto. Então, faça-se o que a comunidade quer, retira-se o que está lá, tira-se os tanques que estão no subsolo, né, enterrados, e se faz uma unidade, ou seja o que for lá, para a comunidade. E não se faz o que está sendo feito. E tem essa questão do raio, que é a lei que está aqui. Essa lei é bem extensa. O vereador Serginho acho que deve saber de cor e salteado aqui da lei, porque é antiga. Mas fala no raio de 1 quilômetro. Não vai poder ter outro posto de gasolina. Quer dizer, tem todos esses benefícios, né, nessa permuta. Então, é essa a situação. Infelizmente, eu não participei das reuniões das comissões, que é muito mais apropriada para esse tipo de discussão, já que vieram os técnicos da prefeitura aqui, naturalmente defendendo a ação que foi conduzida dessa forma. Agora, a pergunta é, por que não utilizar o fundo de comércio?
Qual a justificativa para não utilizar o fundo de comércio? Por quê? Porque o posto é um passivo ambiental, porque parece que a gente escutou isso, não tem nexo. O posto está lá, praticamente ele pode ser operacionalizado em poucos meses, talvez, em um mês, para colocar o posto funcionando. Então, a pergunta que fica Vossa é Excelência, essa. me dá uma parte? Posso? Obrigado, Felipe. Bom, Felipe, quando você tem o fundo que você diz de comércio, ele só passa a valer se existe o comércio ativo no local. Não, sim, isso não existe. Aí você pega o balancete, aí você pega a estrutura, aí você pega todos os dados e pode fazer essa avaliação. Neste caso, eu inclusive fui ao local para ver, pelo que eu vi, está desativado desde 2013. Então não tem como ter fundo de comércio. Não, o fundo teve várias ações da prefeitura feitas de desapropriação em fundo de comércio que não estava ainda operando. Então, veja, a questão era adiar esse projeto, para não votar assim, dessa forma. Eu acho que, tirando essas dúvidas e tendo, já que é uma decisão da prefeitura de não desapropriar, e é uma decisão da prefeitura, que é uma decisão legal, fazer uma permuta, a gente não está dizendo que é ilegal, né? Mas que seja feita dentro de uma avaliação que utilize esses dados. Vereador professor Euler. Eu acho que o menos importante é a nomenclatura. Se aquilo é chamado fundo de comércio ou uma benfeitoria, tem um valor, né? E esse valor está incorporado àquele terreno, e é isso que nós estamos discutindo. Não foi levado isso em consideração na avaliação para se fazer essa permuta. Então, não estamos discutindo que a prefeitura pode ou não pode fazer. Claro que pode permutar, como pode desapropriar. O que a nossa discussão é, por que permutar por um valor abaixo do que seria possível? Eu acho que é função da prefeitura, num negócio como esse ou qualquer outro negócio, tentar arrecadar o máximo possível. Não é isso que a prefeitura vem tentando fazer em todos os negócios? Arrecadar mais e gastar menos. Então, por que nesse negócio em especial, a prefeitura, ao invés de permutar, falou, eu quero a diferença de 300 mil? Não, eu quero a diferença de 1,5 milhão. Porque existe aqui uma benfeitoria, se é chamada fundo de comércio ou qualquer outra coisa, não importa, existe aqui uma benfeitoria que não tem valor desprezível, né? E ela deveria ser levada em consideração no cálculo. Talvez tenham esquecido disso, e é isso que nós estamos alertando hoje, e talvez por isso precise um tempo melhor para votação. Uma parte, vereador. Eu creio num esquecimento, ou de alguma forma a condução desse processo não foi percebida essa situação, né? Ficou como um negócio comum, um negócio como é feito sempre, de desapropriação, permuta por aqui, mas fora isso, o vereador Marcos, se eu não me engano, ele falou numa diferença por metro quadrado, que é avaliada pelo mercado, que Vossa Excelência deve ter visto em loco, de 500 para R$1.000 o metro quadrado. Não sei se é esse o número que Vossa Excelência tinha falado. Sim, uma parte. Eu dei uma parte na sequência, mas tem essa diferença que nós encontramos essas diferenças, aí que fica as dificuldades, às vezes, da avaliação da CAI, em função do tempo que é feita essa avaliação. A avaliação é mais 15 minutos. Depois tem um trâmite do processo, esse trâmite do processo é demorado e pode, por algum motivo, mudar a região, construção de alguma via, e o metro quadrado muda. Então, é muito difícil essa avaliação e que seja correta, mas nós estamos falando de uma diferença de dobro, né, de 500 para 1.000, sem contabilizar o posto de gasolina que está lá em cima. O Marcos Vieira, por favor. Obrigado pela parte, vereador. Como eu disse ontem, não é colocando em dúvida a avaliação feita pela CAI, mas o valor avaliado ele é muito diferente do valor comercializado na região, né, de 529 avaliado. Hoje os terrenos lá são comerciados em média de 900 ou R$1.000 o valor do metro. Então seria sem contar esse que é de esquina, não sei se é de esquina. Isso, esse é um terreno de esquina, um terreno bem localizado, né, na região. Seria isso, obrigado. Obrigado. Bom, fica aqui um pedido novamente de adiamento do segundo turno, para que realmente se tire essas dúvidas relacionadas, principalmente a questão do fundo de comércio. Uma parte, a vereadora Noemi. Muito obrigada, vereador. Eu acho importantíssimo
o papel do vereador em fiscalização, eu tenho um parâmetro interessante da prefeitura. Ela não valoriza, quando ela vai se dispor, ela trabalha com preço menor e também com a falta da questão dessa situação do fundo comercial. Então, ela desconsidera, sendo que deveria, sim, considerar. Mas nós temos aqui agora uma compra, só para fazer um parâmetro, uma compra de 50 caixinhas de sugestões às unidades de saúde, custou R$18 mil. Ou seja, quando ela vai dispor, é preço baixo. Quando ela vai comprar, ela pagou quase R$400 em cada caixinha de sugestão. Então, a prefeitura tem que fazer uma análise mais criteriosa de valorização. Quem é que compra 50 caixinhas de sugestões a R$18 mil? Prefeitura Municipal de Curitiba. E aí, quando vai dispor, ou negociar, ou vender, aí o preço é baixo. Quando compra, quem é que paga R$400 numa caixinha? Então, essa é a nossa preocupação de fiscalização também. Vamos fazer um pedido de informação para entender esse processo. Quando compra, compra alto. Quando vende, vende baixo. Muito obrigada. Bom, era isso. Nós vamos fazer um encaminhamento aí para adiar a votação. Aí tem que acertar com o Marcos Vieira, ver um prazo. Marcos, talvez pedir um adiamento da votação no segundo turno. Vossa Excelência vê o prazo e coloca em votação. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Para formular o requerimento. Encerrada a discussão. De quórum. Encerrada a quórum, vereador, vamos passar a encaminhamento, vereadora professora Josete. Concedemos a palavra na sequência. Pode ser, vereador? Marcos, formular requerimento. Senhor presidente e demais presentes. Só queria reforçar alguns pontos para que fique muito claro o porquê do nosso posicionamento contrário à aprovação desse projeto nesse momento. Primeiramente, eu acredito que várias coisas que deveriam ser esclarecidas pelo Executivo, é incrível, mas são as pessoas, os vereadores que vêm aqui fazer o debate e trazer as dúvidas, que são questionados porque eles deveriam responder. Quem tem que responder é o Executivo, é o líder do prefeito. Então, nós gostaríamos de saber, porque daí tem os bochichos que rolam durante os debates. Então, aí uma das coisas que estava sendo comentada durante as discussões era, não, porque aquele equipamento que está todo lá é da Petrobras. Bom, se é da Petrobras, a Petrobras vai retirar os equipamentos? Ela vai demolir o prédio? Ela vai retirar os tanques de combustível? Isso não está esclarecido em momento nenhum. Porque se é isso, então, aí, de fato, aquele equipamento não deve fazer parte da avaliação. Agora, se não é isso, aquele equipamento todo faz parte. E se nós temos uma permuta onde quem está comprando são pessoas que são sócios de uma rede de postos de gasolina, nos parece que é bem interessante, principalmente se aquele equipamento estiver lá. Não é só uma questão a curto prazo de uma avaliação, mas é a médio e longo prazo, numa área privilegiada, onde essa rede, esses sócios, vão lucrar por um longo tempo a partir da permuta desse terreno. Então, são vários questionamentos que não foram respondidos pelo Executivo. E mais uma questão que o Executivo precisava responder é o decreto 1323, que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação os imóveis especificados. E que, no artigo 1º, entre vários outros terrenos, estão as indicações fiscais dos 3 terrenos da região do Atuba que vão ser utilizados para a conclusão das obras da linha verde. Então, se esse processo, entre aspas, não foi concluído, nós gostaríamos de saber por que não foi concluído. Se estava prevista a desapropriação dessas 3 áreas,
Por que não foram desapropriadas essas 3 áreas? É o Executivo que tem que responder, independente se é um fato que iniciou na gestão anterior ou não. Iniciou, está aqui, 18 de dezembro de 2014, quem assina é o prefeito Gustavo Frutti e o secretário de administração, Fábio Scatolin. Mas quem assume uma nova gestão tem responsabilidade sobre isso e tem que responder sobre isso. Independente se foi uma falha ou não da gestão anterior, que nós não sabemos, porque nós não temos nenhuma informação do Executivo sobre o porquê dessa desapropriação não ter sido concretizada. Nós precisamos saber por quê. Isso não foi nos respondido. E outro aspecto que é importante que todos os vereadores e vereadoras saibam é que nós tivemos agora, um ano atrás, então foi na gestão do prefeito Rafael Greca, e um documento assinado pelo prefeito Rafael Greca, que é um termo aditivo, né, referente ao termo de compromisso entre a Caixa Econômica, o Ministério de Cidades e o município de Curitiba, né, onde o prazo de vigência é prorrogado, está aqui na cláusula 16ª. A vigência desse termo de compromisso iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 30 de junho de 2021, possibilitada a prorrogação mediante aprovação da comprometente, quando da ocorrência do fato superveniente que impeça a consecução do objeto no prazo acordado. Então, além de prorrogar até 2021, ainda abre a possibilidade de prorrogar novamente. Então, não há risco nenhum de perda de recursos desses 78... 30 segundos, Vossa Excelência, concluir. Desses 78 milhões, que é o que está sendo pautado aqui nos debates. Então, nós temos, né, vários elementos para solicitar o adiamento da votação, para que todos os fatos sejam esclarecidos. Seria isso. Por isso, né, peço aos vereadores e vereadoras que possam votar pelo adiamento. Vai ser feito o requerimento na sequência. Obrigada. Continua aí o processo de votação. Para formar requerimento, o vereador Pires, na sequência, o vereador Marcos Vieira. Eu solicito verificação de quórum para a votação do vereador Marcos Vieira. E o requerimento é o vereador Marcos Vieira. Senhor presidente, diante do exposto, vendo que falta clareza no projeto, eu solicito o adiamento aí por 10 sessões para que possa ser sanadas essas dúvidas e assim todos poderem votar com bastante tranquilidade. Temos 2 requerimentos. Primeiro, a verificação do quórum, o vereador Pires. Na sequência, o vereador Marcos Vieira adiar a votação por 10 sessões. A mesa acata a verificação de quórum. Na sequência, colocaremos em deliberação o requerimento do vereador. Rechamada. Rechamada. Vereadora Julieta, por gentileza. Bruno Pessutti. Ausente. Cristiano Santos. Ausente. Dr. Volmir. Ausente. Kátia Dietrich. Ausente. Mauro Bobato. Ausente. Mauro Inácio. Ausente. Professor Silberto. Presente. Toninho da Farmácia. Ausente. Zezinho do Sabará. Ausente. 30 vereadores presentes, 8 ausentes, acordam para deliberarmos os trabalhos. Eu coloco em deliberação agora do plenário. O vereador Marcos Vieira solicita adiamento da matéria por 10 sessões. Plenário, vereadores favoráveis ao adiamento, permaneçam como estão. Eu só preciso fazer a contagem.
19 contrário, portanto, a matéria será apreciada de acordo com a deliberação do plenário. Em processo de votação. Já foram discutidos, encaminhados, e agora nós passamos para o processo de votação. Vereadores, se manifestem votando. Orientação, voto mais. Indicação, voto menos. Senhor presidente, para informe a casa. Para informe a casa, vereador. Queria informar que eu vou ter que me ausentar agora da sessão, junto com a vereadora professora Josete, uma reunião com o secretário de Segurança Pública, da CESP, junto com os outros deputados da Assembleia, sobre o tema também dos incêndios das ocupações. Perfeito, então, vereador. Fica o comunicado, vereador Goura, vereadora professora Josete. Eu só pergunto se os vereadores poderão retornar a esta casa, ainda pela manhã. Eu creio que deve se prolongar ainda depois do meio-dia, presidente. Okay. Senhor presidente, numa oportunidade, 1 minuto de silêncio ao falecimento... Na sequência, vereador, só para... Obrigado. Eu já abro para o senhor, tá? Por Perfeito. gentileza, só para a gente ir ao resultado da votação. Obrigado. Vereadores já registraram seus votos, portanto, encerrada a votação. 30 vereadores votaram, sendo que 21 com a expressão sim, 8 votos contrários e 1 abstenção. Portanto, está aprovado o projeto de segundo turno.